Boa noite a todos. Que a paz de Deus permaneça conosco, no nosso ambiente, nos nossos corações. O nosso irmão Cláudio vai tocar a música do Padre Germano, nosso mentor, para a gente preparar o ambiente para a prece inicial. Obrigado, Cláudio. Vamos agora fazer a leitura de uma página do livro Agenda Cristã. Foi psicografado pelo nosso querido irmão Chico Xavier, pelo espírito do André Luiz. E a mensagem diz assim: em favor de você mesmo, aprenda a ceder em favor de muitos, para que alguns intercedam em seu benefício nas situações desagradáveis. Ajude sem exigência, para que os outros o auxiliem sem reclamações. Não encarcere o vizinho no seu modo de pensar. Dê ao companheiro a oportunidade de conceber a vida tão livremente quanto você. Guarde cuidado no modo de exprimir-se. Em várias ocasiões, as maneiras dizem muito mais do que as palavras. Refira-se a você o menos possível. Colabore fraternalmente nas alegrias do próximo. Evite a verbosidade avassalante. Quem conversa sem intermitências cansa o que ouve. Deixe ao irmão a autoria das boas ideias e não se preocupe se for esquecido, convicto de que as iniciativas elevadas não pertencem a você, de vez que todo bem procede de Deus. Interprete o adversário como portador de equilíbrio. Se precisamos de amigos que nos estimulem, necessitamos igualmente de alguém que indique também os nossos erros. Discuta com serenidade. O opositor tem também direito igual ao seu. Se você considerar excessivamente as críticas do inferior, suporte sem mágoa as injunções do plano a que se precipitou. Seja útil em qualquer lugar, mas não guarde a pretensão de agradar a todos. Não intente o que o próprio Cristo ainda não conseguiu.
defrontado pelo erro, corrija, primeiramente em você, e em seguida nos outros, mas sem violência e sem ódio. Se a perfídia cruzar o seu caminho, recuse-lhe a honra da indignação. Examine-a com um sorriso silencioso, estude-lhe o processo calmamente. Logo após, transforme-a em material digno da vida. Ampare fraternalmente o invejoso. O despeito é indisfarçável homenagem ao mérito. E pagando semelhante tributo, o homem comum atormenta-se e sofre. Habitue-se à serenidade e à fortaleza nos círculos da luta. Sem essas conquistas, dificilmente sairá você do vai-vém das reencarnações inferiores. Então, ele nos traz aqui, né, algumas virtudes que a gente deve buscar nos aprimorar. Se ainda não temos, vamos buscar para conseguir conquistar. Se já temos, vamos melhorar ainda mais. Ele aqui nos traz a mensagem da humildade, nos traz a mensagem de não julgarmos o próximo. Todos nós cometemos erros. E as coisas mais difíceis que tem para cada um de nós é compreender a fraqueza e o erro do outro. E aí somos implacáveis. Julgamos, criticamos. Temos que fazer um exercício diário, meus irmãos. É muito difícil. Principalmente quando o erro dos outros nos atinge. Mas devemos sim, como nós pedimos todos os dias perdão a Deus, devemos também nos esforçar para perdoar e compreender os erros do nosso próximo. Vamos agora elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, e vamos, em primeiro lugar, agradecer a Deus. Agradecer a Deus por esse dia. Foi mais uma oportunidade, ainda que esse dia tenha sido sofrido, tenha sido problemático, tenha sido um dia de tristeza, mas cada dia da sua vez. Hoje, se foi difícil, amanhã será muito melhor. Amanhã Deus nos oferecerá um novo porvir, uma nova oportunidade. E se chegamos ao final do dia, é porque conseguimos vencer as barreiras que foram colocadas no nosso caminho. Por isso, Pai, obrigado por abrir essas portas que nos recebem, por essa casa de Deus estar aberta e ter tantos trabalhadores do Pai, em benefício de todos nós encarnados e desencarnados. Obrigado, Jesus, Mestre querido, por estar também aqui conosco. Obrigado, Padre Germano, nosso mentor, pela dedicação incansável a todos nós, a essa casa, os trabalhos da nossa casa. Obrigado à espiritualidade amiga, esses companheiros que nós ainda não enxergamos com os olhos da carne, mas que trabalham muito em benefício de todos nós. Pedir a espiritualidade amiga, que nesse momento de estudo possa envolver, possa inspirar, possa trazer para a nossa irmã, Lívia, a mensagem que nós precisamos ouvir essa noite. E assim, Pai, agradecidos por essa oportunidade, pedimos a permissão para dar por iniciada a reunião dessa noite. Graças a Deus, em nome de Deus nosso Pai, está iniciada a reunião. Em primeiro lugar, agradecer a nossa irmã Lívia por estar nos contemplando aqui, disponibilizando o seu tempo, e a gente sabe que cada vez mais o nosso tempo é pequeno, é apertado. Muito obrigado, minha irmã, em nome de todo Aprendizes do Bem. Eu que agradeço a oportunidade, o convite. Uma boa noite a todos. Boa noite. Primeiro, eu gostaria de dizer que eu não estou aqui palestrando. Estamos conversando e principalmente estudando, né? Compartilhando aí conhecimentos que com certeza muitos de vocês têm muito também para me ajudar, para me transmitir com energia e também com palavras. Se alguém quiser comentar alguma coisa ou perguntar alguma coisa durante a palestra, não tem problema, tá? Durante a nossa conversa, né? Vamos colocar assim. Bom, eu frequento desde criança a União Espírita Humberto de Campos, que fica em Rocha Miranda,
que é a minha casa de coração, e onde eu aprendi desde pequenininha a orar, né? E aí era uma das coisas que a gente perguntava assim, mas como é que eu oro, né? Porque quando a gente está começando a vida com Jesus, a gente se pergunta, muitos que não tiveram essa mesma oportunidade que eu tive de frequentar o Linha de Moral na minha instituição, que entra e fala assim, mas e adultos às vezes comentam com a gente, né? Como é que eu faço para orar? Eu não sei nem orar, eu não consigo, porque eu estou tão envolvido na vida material, eu não sei nem como começar a orar, né? E eu me lembro que tinha aquela historinha, né? Para você se concentrar na oração, você imagina uma cena bonita, imagina que você está vendo uma paisagem bonita, ou você imagina vendo Jesus, algo que te conecte, né, mentalmente. Então, a partir dali, a oração não é uma novidade para nós, não é uma novidade, nós estamos numa instituição religiosa, mas assim, nós estamos falando de repente com pessoas que vão nos assistir depois que não têm essa vivência religiosa, ou que estão começando essa vivência religiosa. Então, por isso que eu escolhi esse tema, porque eu falei há pouco tempo lá na União Espírita Humberto Campos sobre o poder da fé, que é uma coisa que também é um assunto que a gente já estuda há muitos anos, temos várias obras aí maravilhosas, principalmente a obra codificada, o Evangelho, o Livro dos Espíritos, falando sobre esses temas, só que me deu assim um sentimento de qual é a prática disso no nosso dia a dia, né? Qual o poder que isso tem no nosso dia a dia de nos movimentar? E a fé, o Evangelho ele fala em um pedaço que a oração é a filha primogênita da fé. Então ela está totalmente ligada. Eu senti essa necessidade de rematar esse tema, né, da fé com a oração e de acentuar o poder da oração. Porque a oração, como nós vamos ver aqui durante nossa conversa, ela é um santo remédio para todas as situações, tanto para o antes, quanto para o durante, quanto para o depois, das situações boas e as não tão boas, assim que nós vivemos, né? Principalmente no mundo de provas e expiações. Então, a minha intenção hoje é fazer com que a gente reflita mais um pouquinho sobre aquilo que a gente acabou de praticar agora, mas que a gente tem a oportunidade de praticar no nosso dia a dia, a todo momento. O Evangelho, ele tem um capítulo inteiro e depois tem mais, como vocês também já estudam e sabem tão bem quanto eu, nós temos um capítulo lá, que é o capítulo 27, que é Pedir e Obtereis. E eu me baseei nesse capítulo, porque o Evangelho ele já diz tudo que a gente precisa para entender sobre esse assunto, né? E aí eu fui procurar também o sentido da palavra, que eu gosto muito de verificar de onde surgiu a palavra, né? Para fazer essa conexão com a nossa realidade de hoje. E a palavra orar vem do latim, como toda a nossa língua, né? Veio do latim também, orare, que significa, em latim, falar. Tanto é que um orador, ele é chamado orador porque ele fala, né, com as pessoas, né? Então, orar é falar. Só que quando a gente fala em falar, a gente está falando em falar com quem? Com Deus, nosso Pai. Né? No ambiente religioso, nós sabemos disso. Quando a gente fala em oração, a gente está falando em falar com Deus. Né? Mas como seria esse falar? Aí tem as várias correntes religiosas e cada uma interpreta de uma maneira. Nós temos a oração primeira lá, que é o Pai Nosso, né, que já fala na primeira frase, já diz muito do que é orar, né? Porque ele fala, Pai Nosso que estás no céu, seja feita a sua vontade, acima da nossa. Então ele já coloca o sentido que eu vi também no dicionário para a palavra oração, que é rogar, suplicar, solicitar com humildade, pedir insistentemente. Então a palavra humildade e insistentemente me chamaram a atenção dessa conexão, porque orar pode parecer para muitos algo meio passivo, né? Algo assim de você pedir ajuda a Deus, né? Se conectar com Deus de uma forma passiva. Mas a gente, conhecedor e estudando a doutrina espírita, a gente vê que não é bem assim. Orar não é uma forma passiva de se comunicar com Deus, porque a oração, sem a sinceridade, sem essa insistência, a insistência vem o quê? Da vontade, né? O insistente é uma coisa, é aquela pessoa que não desiste
é aquela pessoa que tem um calor dentro dela. Então, a oração ela tá muito ligada, o sentido da oração, a esse calor, a essa conexão. Então, não é só um simples falar, colocar palavras ao vento, mas é muito mais do que isso. É essa conexão maior que a gente precisa desenvolver. Então, quando eu olho no espelho, eu falo assim, poxa, eu acho que eu sei orar desde criança, né? Hoje em dia eu já não imagino mais a figura, eu imagino Jesus, eu me conecto com isso, eu consigo me concentrar. Mas será que eu realmente cumpro isso no meu dia a dia? Então, vamos começar aqui pelo Evangelho a falar sobre isso, sobre o capítulo 27, que é pedir e obtereis. O capítulo começa, né, com a passagem de São Mateus, onde ele relata o que Jesus comentou, que quando orardes, não vos assemelheis aos hipócritas, que gostam de orar de pé nas sinagogas e nos cantos das ruas, para serem vistos pelos homens. Digo-vos em verdade, que eles já receberam sua recompensa. Quando quiserdes orar, entrai para o vosso quarto e, fechada a porta, orai a vosso Pai em segredo, e vosso Pai que vê o que se passa em segredo, vos recompensará. Não cuideis de pedir muito nas vossas preces, como fazem os pagãos, aos quais imaginam que é pela multiplicidade das palavras que serão atendidos. Não vos torneis semelhantes a eles, porque vosso Pai sabe o que é que tendes necessidade antes do que lhe peçais. Que vosso Pai sabe do que é que tens de necessidade antes que lhe peçais. Isso em São Mateus. E depois São Marcos fala, quando vos apresentardes para orar, se tiverdes qualquer coisa contra alguém, perdoai-lhe, a fim de que vosso Pai que está nos céus também vos perdoe os pecados. Se não perdoardes, vosso Pai que está no céu também não perdoará os pecados. Então, essas são as parábolas, né? E aqui ele continua com a parábola, eu não vou ler toda a parábola aqui para vocês, está lá no capítulo 28, desculpa. Porque esse capítulo ele vai colocando, ele fala primeiro sobre a qualidade da prece, depois ele fala sobre a eficácia, a ação da prece, e aí ele vai discorrendo outros assuntos, né? Então, vamos conversar um pouco sobre isso. Aqui já tem, nesse pedacinho já tem muita coisa, né? Então, o que ele fala para a gente? Ele fala o local da oração. Ele fala, quando você quiser orar, se coloque dentro do seu quarto, né? Ele fala assim, se fique em segredo, não queira aparecer para as pessoas. O que ele está tentando dizer para a gente? Isso. Que aquela oração que você faz em público para todo mundo ver, é como a caridade que você faz em público para as pessoas verem. Será que ela realmente tem uma sinceridade de coração? Então, eu acredito que ele está ali nos chamando a atenção que o mais importante na hora que você for orar não é o lugar que você está. Não são as palavras que você vai falar. Não é a quantidade de palavras que você vai proferir, mas é a sinceridade. É por isso que orar significa pedir insistentemente, ter insistência, ter humildade. A palavra humildade, a palavra sinceridade, ela está o tempo todo ligada ao sentido de oração. Então, não basta você, quando ele fala aqui, você vai, se coloque em segredo, que em segredo Deus vos recompensará. E aí ele coloca nessa parábola que você vá para o seu canto, vá para o seu quarto. Então, assim, se eu quiser orar na rua, a oração não vai ser sentida, não vai ser verdadeira. Então, a gente tem que, como dizia minha avó, tirar o véu da letra, né? Na parábola, a gente tem que fazer muito isso, tem que tirar o véu da letra para entender as coisas, né? E quando a gente coloca isso na nossa vida, nem sempre a gente vai ter um local sagrado ali para você orar. E de repente você está andando na rua e você se depara com uma pessoa numa situação de acidente, por exemplo. Entende? Então eu vou esperar chegar lá no templo espírita, na casa, para fazer a oração para aquela pessoa. Será que eu preciso do templo
Será que eu preciso, em público, falar a oração? Então, a gente vai tirando esse véu da letra e vai percebendo o seguinte, que se a oração está ligada a calor humano, a sinceridade, a humildade, será que importa a forma ou o conteúdo? Importa o local? Importa a quantidade de palavras? Aí a gente vai entendendo que não é bem por aí, né? Que a gente consegue realmente se comunicar pelo sentimento. Porque na vida, como nós somos espíritos e sabemos que a vida não começou agora e não se encerra agora, ela é contínua, né? Nós estamos numa fase agora de vida e daqui a pouco vamos desencarnar e vamos continuar vivos, só que em outra fase, em outro tipo de vida diferente, sem a carne. Então, quando a gente pensa na nossa vida, a gente coloca muito, é uma tendência que eu acho até natural, mesmo em nós espíritas, porque a gente vive a vida material, então a gente precisa viver a vida material. Você não pode simplesmente fingir que essa vida não existe. E a gente sempre tende a puxar a coisa para o nosso dia a dia, né? Então, nosso dia a dia, nossa matéria densa, nos pede o seguinte, que a gente tenha locais físicos, né? Que a gente tenha condições, e a gente não consegue imaginar que tudo isso faz parte da situação, da matéria atual, do meu corpo atual. Mas só que o espírito que não tem corpo, ele não tem um local, né? Ele não tem as condições de locomoção, como a gente tem que pegar um carro, tem que pegar um ônibus para chegar em algum lugar, né? E demora. E o que ele lida, o espírito, o tempo todo? Com o pensamento, com o sentimento. Então, por isso que a gente lê nas obras que a locomoção do espírito é pelo pensamento, é para onde a emoção, aonde que a gente vai quando for desencarnar. Nós vamos para onde bate o nosso coração, nós vamos levar a bagagem daquilo que nós somos de verdade. Não vai ficar roupa, não vai ficar um anel, um brinco, nada. Tudo isso é terra, tudo isso é material. O que a gente vai levar da gente? Nós mesmos. Isso pode ser uma coisa boa e um susto para muita gente, né? Porque o que nós temos assim? Não vai adiantar aquela coleção que eu comprei lá na Prada, que não vou conseguir levar na minha bagagem. Não adianta colocar como os egípcios faziam, né? Que botavam os tesouros e tudo mais lá com as pessoas. Não vai adiantar, a gente não vai conseguir levar. Né? Então é apavorante, de certa forma, você falar assim, eu só levo a mim mesma, né? Então eu tenho que cuidar desse ser espiritual que está aqui, mas vivendo a vida na Terra. Então, bem-vindo à nossa escola da vida é essa. Então a gente não pode deixar de mão esse conceito material, mas assim, a gente tem que se desprender disso quando a gente fala em conexão espiritual, porque o orar é se conectar, como a gente disse aqui, é solicitar, é se conectar com Deus, né? Então, se você está preso aos conceitos materiais, você acaba se confundindo nessa súplica a Deus, né? Nessa, digamos assim, da oração. E ele diz aqui, se você tiver alguma pendência com alguém, você perdoe antes de falar com Deus. Então, perdida. Agora me perdi de vez. Me perdi de vez, porque eu acabei de ter uma pendência agora com o motorista de Uber, em pensamento, porque ele me deixou na mão e eu não consigo chegar aqui. O que eu faço, assim, isso eu estou falando brincando, mas a gente tem as pendências maiores, né, desafetos. Nós sabemos que nós vemos aqui e reencontramos afetos e desafetos de outras paisagens, né? E o tempo todo a vida está nos testando nesse sentido. Então, mas por que ele está falando isso? Porque aquela conexão pura, a oração como conexão pura, ela precisa estar imbuída de um sentimento também mais purificado. Então, eu não sou pura ainda, então minha oração não vale de nada. Não, vale alguma coisa, eu quero crer que vale muita coisa. Porque entre nós e a nossa inferioridade e Deus, existem aqueles espíritos maravilhosos que estão a serviço de Deus, estão mais amadurecidos do que nós, que vão fazer essa mensagem chegar de alguma maneira, né? Que vão purificar um pouco essa mensagem. Então, o que a gente precisa ter quando ele fala em se purificar? É você ter a sinceridade da alma, de verdade. É você realmente se entregar àquele processo de comunicação com Deus. É você não
é esquecer de você, ego, você ser individual e se conectar com uma força maior. Então, se você ver por esse lado, nesse intuito de se purificar, você não pode, por exemplo, pedir para ganhar na loteria? Fala para mim que vale, gente, por favor. Que é a minha última esperança que você me diga que vale, porque eu não posso, eu não consigo me enganar, então não vale pedir para ganhar na loteria, né? Mas é digno eu pedir para que eu consiga ter forças de trabalho, saúde para viver melhor, para conseguir conquistar essas coisas materiais que fazem parte da nossa vida material. Então acho que a gente já sabe mais ou menos qual o caminho das pedras ali, né? Então, essa sinceridade da alma, ela não pode, é como aquela água limpinha, que a gente vai lá e coloca umas sujeirinhas dentro, né? São os nossos sentimentos ainda inferiores, o nosso orgulho, a nossa vaidade, tudo isso vai poluindo esse canal de água, né? Que é a água pura do nosso pensamento, né? Ele não consegue ser o tempo todo ali linear, né? No bem, a gente não consegue. E por isso mesmo a gente precisa desse remédio aqui, que é a oração. Então, ele nesse capítulo, ele fala da qualidade da prece nesse sentido, para que ela tenha principalmente sinceridade, honestidade, porque o quarto que ele fala é o seu interior. Então, não precisa ser nem o seu quarto da sua casa, ser o melhor lugar para você, porque vai que você é o melhor lugar que você gosta, as mulheres gostam da cozinha, né? Que é onde muitas vezes a gente passa ali, toda mulher e os homens também, mas assim, ainda é muita tradicional nossa de estar ali produzindo alguma coisa, fazendo um cafezinho. Eu sempre gostei daquela cozinha de mesa que todo mundo senta para tomar café junto e tal. Então pode ser que ali seja um ambiente que você se sinta mais confortável dentro da sua casa, falando dentro da sua casa. Ou pode ser no quarto, ou pode ser no quintal, onde você tem uma árvore, alguma coisa assim. Não importa o local. O local é você. Você é um ser espiritual. Você carrega Deus dentro de você. A semente de Deus está dentro de você. Então, o seu local que ele fala aqui é o seu íntimo. É preciso ter uma intimidade. A gente falou sobre isso quando falou para a fé. Para você exercitar a fé, você precisa ter intimidade. Como é que você adquire intimidade com uma pessoa que você não convive, que você não conversa, né? Ah, mas é impossível adquirir intimidade com uma pessoa que mora longe de mim. Hoje em dia, com tecnologia, não é assim, né? Você pode todo dia falar por vídeo e conversar. Não é a mesma coisa? Não é, mas tem ali um intermediário que é a internet para fazer essa ligação. No caso da oração, é mais ou menos parecido. Deus não está ali do meu lado, mas ele está mais ainda, ele está dentro de mim. Ele está, aquela centelha divina está dentro de mim, porque Deus está no universo inteiro. Só que assim, eu não estou vendo ali uma pessoa, eu sou tão materializada, como a gente falou antes, que eu preciso ter alguma coisa assim mais material para me basear, né? Isso é o papel que o espírito faz, os espíritos mais evoluídos fazem para a gente, de levar essa mensagem aonde tem que chegar, né? A essa força divina. Mas é preciso ter essa qualidade de prece, que é essa entrega, essa honestidade, essa humildade de admitir que existe uma força maior do que eu e que eu não posso tudo sozinha. Eu gostaria de controlar tudo. Eu, por exemplo, sou assim, né? Quando eu sinto o pé faltou, tem alguma coisa estranha ali acontecendo, cadê meu, né? Eu não gosto nem de andar de roda gigante, porque perdeu o pé, saiu o pé do chão, já fico nervosa, né? Porque eu perdi minha base ali. Então, muitos de nós somos assim, mas em muitos momentos a vida nos coloca em situações em que nós perdemos o controle, para nos lembrar que, na verdade, nós nunca tivemos todo esse controle. E aí, como diz o Haroldo numa palestra dele, você vai esperar o momento de dor, que a gente espera para a gente criar essa intimidade, essa conexão. Aí Haroldo até fala uma coisa engraçada, ele fala que é a oração sorrisal, né? Que é aquela que a gente usa, o sorrisal ou qualquer outro remédio, que a gente usa como remédio na hora da dor só. Na hora da dor eu vou lá, senti aquela dorzinha, vou lá, vou tomar um remédio. Então, a oração sorrisal, né? Mas só que assim, a gente não tem intimidade. A gente vai pedir a um Deus que eu não criei intimidade com ele. E quem precisa criar intimidade com Deus sou eu, porque ele já tem comigo.
Eu, querendo ou não, a pessoa mais descrente do mundo, não acredita em nada, ela tem Deus dentro dela. Porque a gente estuda aqui que nós fazemos parte de um universo, que existe o fluido cósmico universal. O que é esse fluido cósmico universal? É a energia criadora do mundo, das estrelas, do universo. Então, ela está em tudo, está na natureza, está em nós. Esse fluido cósmico universal que faz com que a prece caminhe até onde nós queremos que ela chegue, né, que é no nosso Pai. Esse fluido é Deus em movimento, né? É Deus, levando, é como se fosse aquele rio que vai levando aquela oração para o local correto. Então, Deus está em nós, mas nós estamos com Deus? Essa é a grande pergunta. Então, a gente precisa criar essa intimidade. Então, a oração, como qualquer coisa que nós aprendemos no Espiritismo, que nós estamos aqui para aprender, somos aprendizes da vida, para progredir, nós precisamos ser exercitados. E se a gente deixa para usar lá só como sorrisal, só na hora da dor, o que acontece? A gente está tirando aquele sintoma ali inicial, mas a gente não está se curando de verdade. E a gente está perdendo uma oportunidade de criar essa conexão maior. Então, essa qualidade, no meu ver, humildemente, é criar essa sinceridade no teu coração de conexão, e tem que ser exercitada. Você, quando vai para a academia lá, quem vai? Eu não vou, infelizmente, um dia eu vou chegar nessa disciplina, mas quem vai lá disciplinamente, todos os dias, está todo dia lá fazendo um exercício para determinado músculo, né, do corpo. Ok, isso é muito que é válido da saúde, mas a oração é o exercício que a gente tem que fazer para a nossa alma. É um exercício de conexão, porque a gente precisa, no mundo de provas e expiações, principalmente, com tantas energias aí não tão sutis ainda, e tão ainda animalizadas, né, que nós emitimos e recebemos o tempo todo, se a gente não abrir um canal de comunicação com algo mais puro, como que a gente vai conseguir interpretar e vai conseguir receber uma ajuda maior? Vai ficar um pouco mais difícil, né, essa conexão. A gente não vai conseguir perceber. Não que Deus não queira nos ajudar através dos espíritos que nos ajudam o tempo todo, mas nosso canal vai estar obstruído, porque a gente não está criando dentro da gente essa conexão. E ele fala também da eficácia da prece, né? Que é o título, Pedi e Obtereis. E a gente se pergunta, tudo que nós pedimos a Deus, né? Se é que nós podemos pedir, aí eu quero que vocês me digam se podemos pedir. Tudo vai ser concedido? O que vocês acham? Não. Mais uma decepção, né? Que eu estava esperando aqui um reforço ali Eu ainda estou naquela ideia da loteria, não é mal, não prometo que vou fazer alguma caridade. Brincadeira, né, gente? Mas assim, a gente precisa entender, e a gente até entende racionalmente falando, né? Que nem tudo que a gente pede a gente vai obter. Porque acho que a palavra certa não é pedir, né? A palavra certa é solicitar. Pode ser parecido e até no dicionário pode até em algum momento ser igual ao mesmo sentido. Mas não é a mesma coisa. Porque quando você pede no sentido individual da palavra, de obter algo para você, né, você está pedindo algo individual, aquela coisa, cuidado com o que você pede que você pode conseguir. Né? Porque nós não temos a lembrança nem do que eu não lembro nem direito da minha infância, de todos os detalhes. Imagina do que eu fui antes. Hoje eu sou, e nós estudamos aqui que nós somos um acúmulo de várias personalidades. Não que eu fui pessoas diferentes, eu tive nomes diferentes, eu tive rostos diferentes em outras existências, né? Hoje a pessoa que eu sou hoje é a soma de todas essas personalidades que eu espero que tenham progredido até aqui. Eu prefiro não saber, porque a pessoa que eu sou hoje já não é assim, não me agrada totalmente como espírita, né? Saber do que eu pretendo ainda, do que eu preciso ser ainda, mas nos dá uma diretriz mais ou menos do que nós já fomos antes. Então, hoje é uma soma de várias vivências, de várias experiências que eu já tive. E amanhã eu vou largar esse corpo aqui e vou me despedir de todos os papéis sociais que eu exerço aqui nessa vida,
mas eu vou continuar sendo a Lívia, essencialmente falando, que a Lívia não é isso aqui. A Lívia é o que ela carrega de todas as experiências e mais o que eu vivi aqui nessa vida. E vou continuar vivendo no plano espiritual até ter uma nova oportunidade. Então, nesses ciclos evolutivos, quando você quando você entende que você tem essa necessidade de evolução, então não adianta você se conectar, você querer achar, você acha que precisa de tal coisa, você acha que tal coisa vai ser boa para a sua vida, mas a gente não tem o conhecimento pleno de tudo que nós somos de verdade. Quem tem esse conhecimento é Deus, né? Através dos irmãos espirituais também, que já estão mais avançados que nós, e que planejaram junto conosco a nossa vida de hoje, com quem nós iremos conviver, a família que nós nascemos, tudo é planejado. Nada, como dizia Einstein, Deus não joga dados. Então, nada do que nós vivemos hoje é fruto do acaso. Tudo é fruto de um planejamento. Assim, grandes coisas, né? Nós temos o livre-arbítrio que vai interferindo no nosso dia a dia, como nós sabemos. Mas aquilo tudo, as principais fatores, assim, as principais vivências, ocorrências da nossa vida foram planejadas antes. Nós estudamos isso, né? Então, quem é a melhor pessoa para saber o que eu preciso? Será que sou eu de verdade? Aí vem a tal da humildade, de você conseguir enxergar de que você não tem a informação completa, você não tem todas as cartas do jogo. Você tem que confiar em Deus. Muitos irmãos confiam sem esse entendimento espiritual, né? Sem essa crença na imortalidade. Mas nós temos essa que eu considero uma grande bênção, porque mesmo assim eu não consigo caminhar da maneira correta ainda, mas é uma grande bênção conseguir entender isso. Conseguir entender que eu posso até não saber os pormenores daquela situação, o porquê de determinadas perdas emocionais, perdas financeiras, doenças, né? E tantas situações que a gente vive no nosso dia a dia. A gente não tem o porquê de cada detalhe. E às vezes dá vontade de saber, né? Fala assim, poxa, queria tanto que alguém viesse aqui e me dissesse. Melhor do que isso, queria que alguém me dissesse qual o próximo passo que eu vou dar. Seria tão confortável, né? Se eu pudesse que alguém me falasse o que eu faço, né? Porque eu não quero mais, com o meu livre-arbítrio e a pessoa que eu ainda sou, dar mais um passo em falso. Porque já pelo que eu estou colhendo agora, eu já sei que a minha plantação não foi aquilo que eu imaginava. Então, não quero mais plantar sementes ruins, né? Mas não tem jeito, gente. A gente não aprende se não for vivendo. Se não for vivendo e convivendo com os afetos e com os desafetos, né? Que a gente plantou. Então, quando a gente tem essa noção, não vale mais a gente só pedir a Deus, né? A gente precisa confiar em Deus. Então, o que eu vou pedir ou o que eu vou solicitar, ou qual a palavra que a gente queira usar, né? Porque a gente, no português, tem muitos sinônimos, né? Vira uma sopa de letras, mas acho que o importante é o conceito. O que eu posso me comunicar com Deus? O que seria mais eficaz? Aí ele diz aqui no Evangelho, né? Deus assiste aos que se ajudam a si mesmos. Então, o que ele quis dizer com isso? Que Deus nos dá as ferramentas para que a gente consiga atingir os objetivos que forem honestos para a nossa vida, ou seja, que vão nos dar os frutos necessários para a nossa evolução. Então, é se perguntar ao seu coração, Deus que está vendo o contexto geral, que a vida na Terra, assim, né, um estalar de dedos, pode durar 2 anos, 10 anos, 20, 30, 40, 100, mas o que é isso em relação à suscetibilidade de vidas que nós já tivemos e vamos ter, as sucessivas experiências que nós vamos ter, diante de toda a eternidade. Então, para nós é muito pesado, é muito forte, né? Os nossos 30, 40, 50 anos de idade, 60, 70, é muito pesado. Principalmente o corpo, né? Que o corpo vai sentindo o efeito do passar do tempo, que é uma máquina, né? Mas para o nosso espírito, será que Deus está muito preocupado que eu seja rica de posses materiais que ele sabe que são efêmeras e que não vão me trazer nada? Ou ele está mais preocupado com a minha riqueza interior? Então, sim, não é pecado você querer ter uma vida material melhor.
Mas se eu me preocupo somente em ter posses materiais e a minha conexão com Deus é para isso, eu estou perdendo uma grande oportunidade de experimentar uma conexão mais justa e mais sincera, que é essa conexão de alma, de sentimento verdadeiro. Porque ele não vai me dar o ouro, ele vai me dar a força, ele vai me dar a coragem para que eu tenha dignidade no meu viver, né? Para que eu tenha dignidade diante, inclusive, das dificuldades. E assim, isso é muito bonito de falar, só que a gente precisa, esse exercício que a gente falou desde o início, o tempo todo está exercitando, porque hoje nós estamos aqui limpinhos, arrumadinhos, né? Todo mundo com sua condição de vida confortável, de alimentação. Nós temos inúmeras pessoas que estão lá fora sem ter o mínimo para viver, né? E assim, isso não vai acontecer comigo. A gente não sabe, sinceramente falando. Só quem já perdeu um emprego e que ficou sem condições de sustento pode dizer, se não tivesse um ombro amigo, não tivesse um familiar, alguém, como é que você estaria? São perguntas que a gente precisa se fazer. Será que o outro que está numa situação pior do que a minha é porque ele é mais devedor do que eu? Né? Ou Deus está tendo muita misericórdia porque sabe que eu não teria estrutura para passar por aquela situação. Então a gente não sabe, a gente precisa se preparar, e a gente está vendo aí no mundo, né? Os irmãos do Sul perdendo tudo, suas casas, do nada perderam tudo. E eu estou lá com a minha casinha lá, por mais simples que ela seja, ela está lá, em pé. Né? A gente está se locomovendo aqui, pessoas, as cidades inteiras arrasadas. Aí hoje eu vi no jornal em Marrocos, está acontecendo agora, gente, não está acontecendo, que a transição do mundo já está acontecendo. E muito que nós estamos plantando, né? E aí você vê lá em Marrocos, a repórter mostrou a melhor casa do local, teve mais de 2.000 pessoas desencarnadas por terremoto, agora, esses dias. E aí você vê a casa da pessoa, a melhor casa da região, com 2 andares, ela estava vendo a janela, assim, ela estava vendo a janela soterrada, quer dizer, o segundo andar da casa desceu totalmente, foi totalmente soterrado, e aquele senhor, que era provavelmente a pessoa, aquela família que morava ali, que era a família que de repente tinha mais posses naquela região, estava numa cabaninha, que é a cabaninha que a gente vê aí na rua. Entendeu? Aquela cabaninha que a gente nem vê, né? Porque a pessoa nem tem cabaninha. Mas a cabaninha de lona, a família estava ali. A família que era uma das mais ricas daquela região. Então, quem somos nós para saber o que vai acontecer no dia de amanhã? Aí, nessa hora que aconteça, estou desejando isso para as pessoas, não, a gente está falando da vida real, né? Nós estamos em determinada situação hoje, a gente não sabe qual a situação que nós vamos estar, porque esse terremoto, a gente vive na nossa vida, né? São as perdas que nós temos, são as situações de doenças, de conflitos familiares e tudo mais que nós passamos por várias ondas na nossa existência, né? E assim, no momento em que essa onda vem, como é que eu vou estar? Qual é a minha conexão que vai me garantir força para resistir àquela onda e não me deixar levar por ela, moralmente falando? Então, aquela mãe que está ali vendo o filho, e até eu citei, teve um filme, né, que a mãe pediu muito, foi um caso real, foi baseado em um caso real lá nos Estados Unidos. E que eu achei muito interessante, falei sobre isso também quando a gente falou sobre fé, que a mãe chegou e pediu muito para aquele filho ficar bom e ele ficou. E depois teve todo um questionamento, por que essa mãe foi atendida e outras não são, né? Então faltou fé para as outras mães e para aquela não? Então, assim, é muito mais complexo, né, do que a gente imagina essa conexão. A resposta pode não ser a que a gente gostaria, mas com certeza é o que a gente precisa receber naquele momento. Ainda tem 5 minutinhos aí. Nossa, gente, eu pensei que eu não ia falar, mas a pessoa fala demais, né? Eu queria terminar falando sobre a parte da oração, que hoje em dia não é uma coisa só dos religiosos, que a gente já sabe quando a força que a gente tem numa oração, né? Mas existem inúmeros estudos hoje que comprovam
que é como a oração afeta o nosso cérebro. Né? Então, hoje já existem pesquisas em que demandam que a gente não precisa nem orar para uma pessoa conhecida. Pode simplesmente, foram feitos estudos de pessoas assim, um grupo de doentes em UTI, separar aquele grupo em dois, um grupo vai receber oração, o outro não vai. Pesquisas sérias, assim, pessoas até cientistas ateus, que falaram, em Deus eu não acredito, mas que eu vi o poder da oração ali que as pessoas que acreditam tiveram esse poder, tiveram. E aquele grupo que recebeu oração foram grupos que responderam muito mais aos tratamentos do que o outro grupo. Né? Então, existem muito mais entre o céu e a terra do que a gente possa imaginar. Então, o nosso poder de oração por nós, pelo outro, né? É aquele que você passou e viu um acidente e pensou que Deus ajude aquela pessoa. Eu não pude ajudar aquela pessoa que está na rua, mas eu passei e orei por ela. Isso tem um poder muito maior. E tem uma história de Chico, que uma irmã em palestra falou, a Maíse Braga, que ela é uma oradora muito boa, que ela contou uma história sobre Chico, que Chico estava passando numa rua e viu uma senhora tentando entrar no ônibus. E aí ele falou, a única coisa que eu posso fazer é empurrá-la para ela entrar. Porque eu não tenho outra... Ela foi, deu um empurrãozinho, ela entrou. Né? Aí o Emmanuel falou para ele, Chico, olha, e a pessoa nem viu quem ajudou ela também. Ela entrou simplesmente no ônibus, conseguiu entrar. E Chico falou, Chico, olhe para trás. Quando ele olhou para trás, Chico, com a mediunidade que ele tem, né? Veio um banho de luz em direção, feito uma bola de luz que veio em direção a ele, que chegou a molhá-lo. Ele se sentiu molhado com aquela bola de luz. E aí Emmanuel falou, aquela senhora está agora, no momento, no ônibus, orando por quem lhe ajudou, que ela nem sabe quem foi, mas ela está orando. Então, a gente vê que a oração ela não demanda nem conhecer o outro, porque ela acontece, segundo as explicações, por esse fluido cósmico universal. O que é a oração? É a força do pensamento. Por isso é que ele precisa ser ativo. É a força do pensamento que, pelo fluido cósmico universal, com a ajuda dos espíritos benfeitores, chega àquele local. Então, eu não preciso nem saber o nome daquela pessoa, mas com a mentalização daquela pessoa, da pessoa que a conheça, com a intenção que eu estou, os espíritos fazem o resto. A gente tem assim essa colher de chá dos espíritos bons, porque ele pega aquela intenção de caridade, de oração que você está tendo e transmite. Então, assim, é muito mais do que a gente imagina. A conexão ela é muito mais forte e ela precisa ser exercitada. Está na hora de a gente exercitar mais, como eu falei no início. É no começo, no meio e no fim de qualquer situação. É quando a gente chega em casa e vai orar pelo final daquele dia, vai refletir sobre o dia, vai orar pelo final daquele dia, pedindo orientação para o próximo. É quando a gente acorda e verifica, acordei. Acordar é um ato assim maravilhoso, né? Porque tem muitos irmãos que, quando despertam para o plano físico de novo depois do sono, estão até paralisados, têm algum problema físico. Isso aconteceu com uma repórter. E quando eu vi isso, eu falei, meu Deus, é verdade, né? Eu, às vezes, não agradecia quando eu acordava. E teve uma repórter que ela desencarnou há pouco tempo, mas ela viveu anos, ela teve uma paralisia. Ela acordou paralisada com um determinado lado do corpo. E aquilo me despertou para isso. Eu não agradeço porque eu acordei. E eu preciso agradecer que eu acordei. Entende? É valorizar essa experiência que a gente está tendo agora, é valorizar essa conexão que a gente tem com as pessoas, que a distância física, ela só é aparente para nós, mas o que importa realmente é a conexão de almas. Isso é para Deus e isso é para todos nós, nas nossas relações. A gente se conecta melhor com as pessoas quando a gente ora por elas. Né? E a gente consegue até atingir aquele perdão que a gente falou lá no início, que ainda está difícil. Está difícil eu perdoar, que eu ore para que aquela pessoa seja abençoada de alguma maneira, para que eu consiga superar aquilo. E essa força, essa insistência que eu vou tendo, vai me moldando o meu espírito até eu atingir esse objetivo. Então, meus irmãos, eu falei muito. Já tem mais um segundinho? Quer falar mais um pouquinho? Pode falar. Não, é que eu queria só terminar com a parte do final deixa eu ver aqui, eu marquei aqui, de Santo Agostinho, né?
vou ver, é só o final que ele coloca, que é a mensagem, felicidade que a prece proporciona. Né? Porque os cientistas chegaram a essa conclusão, que ele mexe com parte do nosso cérebro de compensação. E como a gente está vivendo esse mês, é o mês de Setembro Amarelo, onde a gente fala de valorização da vida, esse é um remédio muito eficaz para que a gente consiga vencer a nós mesmos, a nossa dificuldade de vida, e aos outros irmãos que estão em dificuldade, né? Então, essa felicidade que hoje está comprovado cientificamente, e Santo Agostinho fala, marchai pelas veredas da prece, e ouvirei as vozes dos anjos. Que harmonia! Já não são os ruídos confusos e os sons estridentes da terra, são as liras dos arcanjos, são as vozes brandas e suaves dos serafins, mais delicadas do que as brisas matinais, quando brincam na folhagem dos vossos bosques. Por entre que delícias não caminhareis? A vossa linguagem não poderá exprimir essa aventura. Não são rápida, ela entra por todos os vossos poros. Tão viva e refrescante é a fonte em que se bebe orando. Doces vozes, inebrientes perfumes, que a alma ouve e aspira, quando se lança a essas esferas desconhecidas e habitadas pela prece. Livres dos desejos carnais, todas as aspirações são divinas. Também vós orai como Cristo, levando a sua cruz ao Gólgota, ao Calvário. Carregai a vossa cruz, e sentireis as doces emoções que passavam em sua alma, embora sob o peso do madeiro infamante. Ele ia morrer, mas para viver a vida celestial na morada do seu Pai. Mensagem de Santo Agostinho, em 1861, em Paris. Então, amigos, ficamos com essa mensagem de coragem, de incentivo, em que nós temos aí um remédio gratuito e muito mais poderoso que a gente imagina, que é a oração, que é a prece. Que pode ser só uma palavra, Pai, estou aqui, né? Mas se ela vier do coração e com emoção, com a sinceridade, ela vai formar essa conexão de que nós estamos mais necessitados agora, mais do que nunca, no mundo que nós vivemos. Muito obrigada pela oportunidade. Nós que agradecemos, meu irmão, a oportunidade e a sua dedicação. Bom, vamos passar para a segunda parte. Os nossos irmãos que vão assistir o nosso estudo, que Deus conforte, ampare e proteja os seus lares e as suas vidas.